Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de vocabulary study, estudo de vocabulário, e o nosso foco hoje é em occupations, ocupações ou profissões, que também é um termo que nós utilizamos. E aí você deve estar pensando, professora, ocupação, profissão, vocabulário de terceira série ou terceiro ano? Exatamente, pessoal. Quando nós pensamos em vocabulário ou estudo de vocabulário, nós estamos falando em aquisição de conteúdo. É conhecer palavras novas ou entender como essas palavras novas se organizam e são formadas, para que quando você for ler um texto, quando você for fazer uma interpretação textual, você tenha esse domínio do significado das palavras, ok? Esse vocabulário de ocupações, ele já foi mencionado, por exemplo, nas temáticas de entrevistas. O vestibular da UEMA já colocou várias questões com esse assunto, de como se comportar numa entrevista, do que fazer, do que não fazer, e acaba passando por esse vocabulário também de profissões, tá? Então, é comum você observar. No Enem do ano passado, por exemplo, apareceu questão que mencionou sobre os influencers, né? Sobre os influenciadores digitais. Então, a gente já observa esse conteúdo em algumas situações de interpretação textual. Okay? Nosso roteiro hoje, eu vou trazer um pouquinho de definição para vocês sobre o estudo de vocabulário a partir da definição do what is an occupation, o que é uma ocupação, né? O que esse conceito representa. Other concepts, ou outros conceitos, outras palavras que são comuns nesse universo de ocupações ou nesse campo de vocabulário. Work-related vocabulary. Vou trazer para vocês algumas palavrinhas que são essenciais e que são relacionadas a esse universo do trabalho ou o universo profissional. Vou dar alguns exemplos e no final a gente vê exercício de vocabulário, tá bom? Então vamos começar. What is an occupation? O que é uma ocupação? Occupation, a general term, é um termo geral que nós utilizamos for a kind of work that people do in many different ways and places. Então, ocupação é um termo geral que nós utilizamos para falar de um tipo de trabalho que pessoas fazem ou desempenham de diferentes modos e em diferentes lugares. Bom, aqui eu tenho, ele se refere a um trabalho, a job, job também significa trabalho em inglês, em que você é pago para executar, que você recebe uma remuneração. E aqui tem uma definição que é muito utilizada. It is the way you earn a living. É a forma que você ganha a vida. A gente não tem essa expressão, ganhar a vida? Então, é a forma que você se sustenta, que o indivíduo, que o sujeito se sustenta considerando a questão profissional. It is the professional activity. Então, é uma profissão, uma atividade profissional que ocupa o seu tempo e da qual você recebe dinheiro por fazê-la, tá bom? Então, a definição de ocupação trabalharia com esse sentido. Olha um exemplo, uma situação que oferece esse contexto. Teaching. Teaching é o ato de ensinar. É o trabalho que um professor normalmente executa. To teach é o verbo que representa a ação ensinar, tá bom? Então, o ato de ensinar is an occupation. É uma ocupação. E essa ocupação ela inclui kindergarten teachers, que são os professores da educação infantil, high school teachers, ou os professores do ensino médio. Tem também principals, que são os gestores ou os diretores, e many others. Então, outras profissões que advêm dessa formação de teaching, tá bom? Então, perceba que a formação permite que a pessoa desempenhe papéis diferentes nessa área. Outros conceitos que aparecem com grande frequência nesse mesmo assunto de occupation são job. What is a job? Muita gente confunde job com work.
E os dois significam trabalho. E em algumas situações, você até pode usar os dois ao mesmo tempo, ou os dois no mesmo sentido. A questão é que em outras situações ou em diferentes contextos, eles não podem ser utilizados. Por exemplo, work, além de ser um substantivo trabalho, ele também é o verbo trabalhar. Job não é verbo, tá? Job é um substantivo. E o que esse substantivo representa? A person's task ou tasks, as tarefas de uma pessoa em uma situação de trabalho. It may be full ou part-time. Você pode ter um trabalho que é integral ou em tempo parcial. Pode ser algo de uma duração curta ou de uma duração longa, tá? Então, job nós podemos utilizar nesse contexto de trabalho, tá? De algo que a pessoa faz. Profession também é um termo muito utilizado que muitas vezes é visto como sinônimo de occupation. A diferença do profession, da profissão, é que você também está falando de um trabalho, só que no caso da profissão, você associa esse conceito a uma formação. Você tem que ter uma capacitação para poder desempenhar aquela profissão, ou a profissão está associada a essa ideia. Então, requires, quer dizer, ela demanda, ela requer que a pessoa tenha habilidades e qualificações especiais. Normalmente, o termo profissão, ele está diretamente associado com algum grau de educação, então uma formação acadêmica, ou a formal training, como, por exemplo, uma formação técnica, tá? Um treinamento específico para desempenhar uma função, ok? Para desempenhar essa profissão. Career já é mais abrangente, é a carreira. O que a carreira se refere ou qual é a definição de carreira? É uma ocupação em que a pessoa participa ou que ela faz, ela exerce aquela função por um período significante na sua vida. Durante a sua vida, ela fez aquilo. Então, isso acaba virando a carreira dela, tá bom? E aí, eu tenho aqui, a carreira normalmente está associada a opportunities for progress and development. A carreira normalmente se associa a uma possibilidade de você ter a condição de progredir, de ter oportunidades de uma progressão, ou mesmo de um desenvolvimento. Então, você se aprimora, você passa por capacitações em que você consegue ir melhorando o seu desempenho profissional. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de um contexto para a gente diferenciar um pouquinho profissão e ocupação, tá bom? Então, olha só, an engineer, um engenheiro ou uma engenheira. Nesse caso, eu uso esse termo engenheiro porque essa pessoa passou por um processo acadêmico. Ela fez um curso de engenharia, tá bom? Então, nesse caso, a profissão, essa pessoa se formou como engenheiro, tá bom? Então, an engineer may work as a financial manager. Então, essa pessoa, apesar de ser engenheiro, ela pode trabalhar como um gerente financeiro. Gerente financeiro que não necessariamente na área de engenharia. Então, nesse caso, a função de gerente financeiro in a bank, em um banco, nesse caso, a função dela, que ela está exercendo naquele momento, é a ocupação. Apesar dele ser ou dela ser um engenheiro ou engenheira, ele ocupa uma função diferente daquilo que ela se formou. Então, aí eu tenho essa distinção entre a profissão, que é o grau acadêmico, a formação dela, e a ocupação, que é o que ela está fazendo para receber dinheiro para sobreviver. Tá bom? Vamos lá. Falando agora de um vocabulário essencial para esse assunto que nós estamos discutindo hoje, que é trabalho ou profissão. Work-related vocabulary, vocabulário relacionado a trabalho. Então, vou dar algumas palavras para vocês, tá bom? Então, algumas dessas palavras que são essenciais para a ocupação, trabalho ou profissão são to hire. Hire é um verbo que significa contratar. To hire someone, contratar alguém, tá bom? Que é um verbo. To fire é o verbo demitir, é o antônimo, tá? E aí você deve estar pensando, professora, mas fire não é fogo em inglês? Não é incêndio? Exatamente.
que acontece na língua inglesa? Nós temos muita polissemia, ou seja, uma mesma palavra, ela tem vários sentidos e você tem que observar os diferentes contextos. Fire pode ser o substantivo fogo ou o substantivo incêndio. É o contexto que vai demonstrar isso para você. To fire, quando a palavra fire vem acompanhada do to, aí você tem um verbo no infinitivo, o verbo demitir. Tá? To recruit, recrutar. Fazer a seleção, né? Selecionar aquele indivíduo. Recruitment, normalmente é o processo seletivo pelo qual um candidato passa. Employment é emprego, tá bom? Employ, sozinho, é o verbo empregar. To employ, empregar alguém. Tá? Employment, com esse sufixo, é o emprego. Employer, com ER no final, é o empregador. Então, perceba a questão da palavra derivada, lembra? Eu tenho uma raiz, que é o verbo employ, empregar, e a partir dessa raiz eu crio palavras derivadas. Emprego, empregador, e olha o employee, com 2 S no final, que vai ter som de I. É o empregado ou a empregada, a pessoa que foi empregada, que foi contratada para exercer uma função, tá bom? Então, perceba que todas são palavras da mesma família e você consegue identificar o sentido pela aproximação e pelo contexto. Full-time, part-time ou flex-time. São termos que normalmente aparecem em textos que mostram anúncios, vagas disponíveis para a pessoa exercer alguma profissão, para a pessoa ser contratada para uma posição, para uma vaga. Então, full-time é que é tempo integral. Full sozinho significa cheio, tá? Então, full-time é esse trabalho integral. A pessoa trabalha manhã e tarde, ou trabalha 2 turnos, até completar 40 horas semanais, por exemplo, que seriam 8 horas diárias. Tá bom? Depois, part-time é o trabalho parcial. Então, trabalha só um turno. Flex-time já era conhecido, já era utilizado, mas agora, durante a pandemia, passou a ser mais frequente ainda. Flex time é um tempo flexível. Você tem aqui employees schedule. É de acordo com a disponibilidade do próprio empregado. O empregado que monta os seus horários para fazer aquilo que ele foi contratado. Tá? Então, é ele que organiza o seu horário de trabalho, tá bom? Então, algumas empresas agora, em virtude de home office, passaram a utilizar o flex time, que é esse tempo flexível. Shift se refere ao turno. Overtime é o tempo extra, tempo adicional. Over é um prefixo que você pode utilizar antes de uma palavra. Overdose é a dose em excesso. Overtime é o excesso de tempo ou a hora extra. Supervisor, coworker são termos que nós utilizamos para falar das pessoas com as quais nós trabalhamos. Supervisor, coworker é a pessoa que trabalha junto, é o colega de trabalho, tá bom? Também pode ter a palavra peer, P-E-E-R, tá? Que também pode ser utilizado para falar desse colega, bom? Falamos já de tempo, e aqui tem algumas expressões que nós podemos destacar também considerando esse universo. Apply for a job. Apply, ao pé da letra, significa aplicar. Application seria a aplicação. No português, quando a gente vai fazer a tradução, nós traduzimos esse apply para candidatar, para se inscrever. Então, application form é um formulário de inscrição. Tá? Que já apareceu, como eu mencionei, em textos sobre entrevista. Apply for a job, candidatar-se para o emprego. Get an interview é você conseguir uma entrevista. Nós já tivemos aulas que estão disponíveis lá na plataforma Gonçalves Dias, no canal do estudante, falando justamente sobre o universo da entrevista. Tá? Go to work, ir para o trabalho. Get off work, deixar o trabalho. Então, entrada e saída. Earn a salary é ganhar um salário. O verbo ganhar, você talvez já viu a palavrinha win, muito comum nos videogames, por exemplo. Win
W-I-N, é o verbo vencer, tá? Também pode ser ganhar no sentido de que quem vence é o ganhador, tá bom? Agora, quando você fala no contexto financeiro, de você receber, o verbo correto é earn, to earn a salary, tá? É você ter o mérito, ter o direito a receber ou a ganhar alguma coisa. I quit my job. Ou você pode dizer I resign, quer dizer eu me demito. Ou eu peço a demissão, ou eu pedi a demissão se for uma construção no passado, tá? I'm retired. Retired é um falso cognato. Parece com retirar ou retirado, mas na verdade é uma palavra que representa aquela pessoa que saiu do mercado de trabalho, que está aposentado ou aposentada, tá bom? Retired. Que tem algumas sentenças, algumas expressões considerando perguntas e afirmações com essas frases que nós trabalhamos. Do you have a full-time job? Alguém pergunta, você tem um emprego integral? Quer dizer, você trabalha integralmente. I work from 8 a.m. to 5 p.m. É o turno da pessoa. Eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. I love my job. Eu amo o meu trabalho. E I have some work to do in the garden. Eu tenho um trabalho para fazer no jardim. Tá? Então, são alguns exemplos em que nós podemos aplicar esses vocabulários e essas expressões. E aqui eu trago para vocês alguns substantivos que representam algumas profissões, tá? Que estão disponíveis no mercado de trabalho. Accountant é um contador. A grande maioria dos substantivos em inglês, eles não têm versão masculina e feminina. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns exemplos que são exceções. Mas, em geral, o mesmo termo pode ser usado tanto para o masculino quanto para o feminino. Accountant pode ser um contador ou uma contadora. Architect é o arquiteto ou a arquiteta, tá? Então, você pode usar nas duas situações. Driver é o motorista. Vamos pensar, por exemplo, agora, um caminhoneiro. Truck driver. Você vai colocar a palavrinha caminhão na frente, que é truck. Um motorista de táxi. Taxi driver. Motorista de Uber. Uber driver. É só você trazer a característica ou o adjetivo, no caso, a palavra que funciona como adjetivo para qualificar o tipo de motorista. Chef ou cook é o cozinheiro. Engineer é engenheiro. Fireman ou firefighter. Lembra lá da palavrinha fire? Olha aqui ela funcionando no contexto de fogo. É o bombeiro, tá bom? Pessoa que combate o fogo. Hairdresser é o cabeleireiro ou a cabeleireira. Você pode usar no masculino ou feminino. Lawyer ou attorney é o advogado. Lifeguard, salva-vidas. Nurse, enfermeiro ou enfermeira. Plumber, encanador. Salesman ou seller, as duas palavras significam vendedor ou vendedora. Nesse caso, eu poderia usar também saleswoman, a mulher das vendas ou a mulher que vende para dizer vendedora. E aqui, como eu mencionei, algumas exceções em que você tem a palavra masculina e a palavra feminina. Actor é o ator, actress é a atriz. Normalmente, quando você vê uma palavra com esse sufixo ESS, é dando ideia de palavra feminina, tá? Waiter é o garçom, waitress é a garçonete. Policeman ou policewoman é o policial do sexo masculino e do sexo feminino. Ok? Vamos ver agora o exercício, e lembrando que os exercícios normalmente eles trazem a contextualização daquilo que você está procurando. Nesse caso, é um exercício para você assinalar a alternativa que contém uma frase incorreta em relação à profissão e o contexto da frase. Então, eu tenho That pasta was delicious, my compliment to the chef. Chef é a pessoa que faz a massa, tá? Nesse caso, bonito, modelo. Então, eu tenho uma associação. O que a gente está procurando é a frase incorreta, tá? Aqui, my cat is sick. Meu gato está doente. Levá-lo para doctor. Doctor é médico, tá bom? Então, aqui tem um errinho. Vamos ver a última. Autor
livros. Também está certo. Então, a única que está incorreta é a letra C. Por que a letra C está errada? Porque eu estou falando no contexto de um animal que está doente, portanto, eu devo levá-lo ao vet, que é o veterinário, tá bom? Pessoal, na aula de hoje, então, nós falamos um pouco de vocabulário, com o foco nas ocupações e profissões, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, até a próxima e bye, bye!